Após quase 3 anos de espera, finalmente temos a segunda temporada da série da Netflix Boneca Russa. Uma série que fez bastante sucesso lá em 2019, muita gente gostou e ficou com aquele gostinho de quero mais. E aí, 3 anos depois, a Netflix nos concede essa segunda temporada. Eu já fiz um resumão aqui sobre a primeira temporada, caso você não lembre, enfim, como faz muito tempo. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição, vou deixar aqui no card. Aproveita também e se inscreva aqui no canal se você não for inscrito ainda, e se você puder deixar o like, vai me ajudar bastante. Nesse vídeo aqui eu vou comentar sobre a segunda temporada da série, eu vou falar se eu gostei ou se eu não gostei, se vale a pena ou não, e tudo isso será com spoilers. Bom, falando brevemente aqui sobre a primeira temporada, a gente conhece a Nadia, né, que é essa personagem aí tão incrível, tão complexa e icônica, que está presa em um looping temporal, onde ela sempre revive o dia do seu aniversário. E em todo final do dia ela acaba morrendo de uma forma muito inusitada. E aí, enquanto ela tenta descobrir o que está acontecendo, ela acaba conhecendo o Alan, que é um rapaz que também está nesse mesmo processo de looping temporal. Só que no caso dele, ele sempre revive o término do namoro dele, que é algo muito traumático para ele. E aí os dois juntos tentam achar uma solução para fazer com que esse ciclo pare. O final da primeira temporada deixou uma coisa meio em aberto, porque cada personagem vai parar em uma realidade onde eles não se conhecem e eles precisam salvar a vida um do outro, né, pela primeira vez. E aí no fim a gente vê que essas duas realidades acabam se encontrando e até mesmo as Nadias das realidades diferentes acabam passando uma do lado da outra, e isso deixou ali uma coisa muito ampla, né, muito aberta, e fez com que a gente pensasse sobre uma possível segunda temporada que chegou. Olha, eu devo confessar que assuntos como viagem no tempo, ficção científica, coisas envolvendo física não é muito o meu forte. Por exemplo, a série Dark, que é uma série super complexa lá da Netflix, eu nunca me atrevi a tentar explicar ela aqui no canal, por exemplo, porque é realmente um assunto que eu não domino tanto. Então talvez eu deixe passar algo aqui, então eu peço que você comente aqui embaixo, enfim, complemente os meus comentários sobre essa segunda temporada. E por que eu tô falando sobre viagem no tempo, né? Não era looping temporal? Então, aqui o tema dessa segunda temporada foi a viagem no tempo. Após 3 anos do acontecimento, né, da Nadia sempre revivendo no seu aniversário, a gente tem também o seu aniversário, né, de 39 anos, onde ela acaba encontrando o Alan, e a gente descobre que durante esses 3 anos, todos os dias, no dia do seu aniversário, eles acabam se encontrando para ver se algo muda, para ver se, enfim, eles vão ficar presos de novo nesse looping temporal, só que durante esses 3 anos nunca aconteceu. Uma coisa que eu achei legal foi eles não serem um par romântico e sim serem apenas amigos, e eu acho que isso abre margem, né, para que eles se relacionem com outros personagens, enfim. Mas dessa vez, no dia do seu aniversário, ela acaba pegando um trem lá em Nova York e acaba viajando no tempo, indo parar lá em 1982. E é então que a gente descobre que, na verdade, ela está presa no corpo da sua mãe, que por acaso está grávida dela mesma. Ela chega no momento em que a mãe está roubando ali o ouro da família, o ouro da mãe dela, no caso da avó da Nadia, para fugir com um vigarista ali, um cara que realmente só se aproveita dela. Então cabe a Nadia fazer com que sua mãe não faça essa besteira e não roube esse ouro, para que a família realmente tenha essa herança e, consequentemente, a Nadia lá do futuro tenha dinheiro. Inclusive, isso é até mencionado lá na primeira temporada, ela fala sobre essa grana e tal, sinal que eles estavam pensando nisso no roteiro desde o começo. Só que, como a gente sabe, aí assistindo várias produções de ficção científica, não dá para você mudar o passado sem afetar o futuro. Tudo que a gente muda no passado realmente tem consequências, e a Nadia vai perceber isso depois. Bom, enquanto ela tá resolvendo esses problemas de família, a gente tem o Alan, que também viaja no tempo. Ele entra no trem e vai lá para 1962. Ele chega no corpo da sua avó, que é uma mulher ali muito estudiosa e tal, mas está envolvida com um cara que pretende chegar até o Muro de Berlim. E eu senti que esse arco do Alan poderia ser melhor aproveitado, poderia ter ganhado mais espaço na história. Eu senti que ele foi um pouco ofuscado por toda a história da Nadia, e eu queria muito ver esse romance aí do Alan, e também todo esse plano ali formado por ele e outros alemães e tal. Eu senti falta disso, eu acho que poderia ter tido um pouco mais de espaço na história. Inclusive, eu achei que o próprio Alan teve menos espaço do que na primeira temporada.
Aqui na segunda, o grande destaque mesmo foi para Nadia. Eu senti que o Alan foi realmente meio que deixado de lado. Mas enfim, após muitas confusões ali envolvendo a Nadia, ela vai parar em 1944, no corpo da sua avó, que é quando a avó tem o contato ali pela primeira vez com o ouro, que por acaso foi roubado pelos nazistas. E aí cabe a Nadia impedir que isso aconteça, só que ela percebe que, na verdade, tudo isso que ela fez realmente não vai mudar absolutamente nada, o ouro vai chegar até as mãos da sua mãe e esse ouro vai sumir. Então ela volta até 1982 e acaba entrando em trabalho de parto e parindo a si mesma. Olha que doideira. Então ela rouba essa criança, que no caso é ela mesma, e vai parar em 2022, levando ela mesma consigo, só que isso acaba abrindo um paradoxo temporal e acaba mexendo em toda a realidade, tudo fica muito estranho, as pessoas ficam duplicadas, o cenário fica diferente, enfim, fica uma doideira que só. A série ela não se preocupa em explicar as coisas pra gente, até mesmo nos absurdos que acontecem na história, ela não está preocupada. Inclusive, esse eu acho que é o grande charme de Boneca Russa, é não ficar ali tentando se explicar nada. As coisas acontecem como tem que acontecer, e até mesmo os absurdos que acontecem, eles hoje são normalizados nessa segunda temporada. Os personagens, eles nem se espantam mais com as coisas loucas que acabam acontecendo. Eu percebi isso que a Nadia, por exemplo, ela, comparado, né, com a primeira temporada, ela nem fica tão surpresa assim em voltar no tempo, em, enfim, estar no corpo da sua mãe não é já uma grande surpresa. Eu acho que tudo é muito natural para ela. Ela até mesmo esperava que isso fosse acontecer algum dia. E aí no fim da segunda temporada a gente tem os dois personagens, o Alan e a Nadia, resolvendo os seus arcos, a Nadia devolvendo ela mesma para a mãe dela e fazendo as pazes com a mãe, e o Alan conversando com a sua avó sobre aquele cara lá de Berlim, que eu também achei que poderia ter sido uma conversa melhor, até, enfim. O arco do Alan eu senti que foi um pouco injustiçado nesse quesito. Mas enfim, eles acabam voltando para 2022 e aparentemente dá tudo certo. A Nadia chega no que parece ser o enterro, né, o velório, na verdade, da Ruth, né, a sua amiga lá, psicanalista, psicóloga e tal, que é uma personagem que tem realmente um peso nessa segunda temporada, e a morte dela é bastante falada, inclusive. E aí a Nadia, ela acaba, né, na segunda temporada, no famoso banheiro ali da festa, e olhando para o espelho, que no caso é a gente, né, olhando pra gente e dando uma risada. Eu senti que esse final ele não abriu margem, né, ou tanta margem para uma possível terceira temporada, uma possível continuação da história, diferente do que foi a primeira temporada. Eu acredito que isso é uma estratégia da própria série em achar que talvez a Netflix não renove para a terceira temporada, porque enfim, a Netflix sempre tem esses problemas. Então eles decidiram fechar ali a história, porque se acontecer, ótimo, se não acontecer, acaba por ali e já tá bom o suficiente. Eu espero de verdade que tenha uma terceira temporada e a gente fale mais sobre viagem no tempo, principalmente o futuro, porque quando a Nadia ela volta, né, e ela vai pro enterro, eu achei que fosse o grande plot, fosse que ela estivesse no futuro, né, que na verdade fosse uma Nadia muito mais velha e tudo mais, mas isso não aconteceu e eu gostaria muito que explorassem isso na terceira temporada. Mas enfim, no geral eu gostei bastante dessa segunda temporada. Eu acho que o tema Viagem no Tempo foi muito pertinente e nos possibilitou a conhecer mais alguns personagens, como por exemplo a mãe dela, que é uma personagem bem complexa. Ela tinha alguns problemas mentais e a gente vai entender um pouco o porquê ela tem esses problemas. Foi muito legal ver a relação da Nadia com a sua mãe. Eu confesso que no começo eu estranhei um pouco o fato da Nadia estar, né, como Nadia ali no passado e as pessoas enxergarem a mãe dela, principalmente o fato dela estar grávida, né, ela está com barriga de grávida, mas aí a Nadia não tá com essa barriga. Eu estranhei um pouco no começo, mas depois, enfim, eu acabei sendo imerso na história e aí, enfim, acabei comprando essa ideia e acaba fugindo um pouco, né, dessa mesmice aí, dessas obras de ficção científica, que é sempre a mesma coisa. Mas eu confesso que teve alguns pontos na história que foram até mesmo esquecidos ou deixados de lado, como, por exemplo, a esquizofrenia, né, da mãe. Eu achei que não foi tão explorado quanto deveria. O fato dela ver coisas, né, a gente tem um breve momento ali em que ela fica vendo insetos saindo do corpo dela, vendo as coisas mofadas.
e aí ela vê coisas no espelho, e é por isso que na primeira temporada a gente vê que ela quebra todos os espelhos e tal. Então talvez faltou um pouquinho ali explicar melhor essa condição dela, ou até mesmo eles poderiam mostrar que ela é do jeito que é devido a Nadia ter influenciado ali no passado, e aí por isso foi refletido no futuro, sabe? Poderia mexer nisso também. Mas enfim, no geral eu gostei bastante dessa temporada, porém eu acho que ela não se compara à primeira. Eu acho que a primeira é realmente muito, muito boa em vários aspectos. Por exemplo, a comédia, né? Ela é muito mais presente na primeira temporada do que nessa segunda, e todo o charme ali da primeira, ela realmente me agrada mais, mas essa segunda ainda assim é muito boa, e ela se mantém em vários pontos, como por exemplo a estética, né? Realmente tá muito bonita. A fotografia é muito bonita, os figurinos, nossa, os figurinos da Nadia são perfeitos, assim. E claro, eu preciso falar aqui da Natasha Lyonne, que é a atriz que faz a Nadia. Ela não é só a protagonista, como também é uma das roteiristas, é produtora executiva, e dá pra ver que ela se entrega muito nesse projeto, é algo que ela gosta muito. E a atuação dela é espetacular, ela faz aquela Nadia super icônica, sabe? Com a postura ali muito marcante, aquela voz rouca dela. Enfim, gosto muito, muito, muito dessa atriz. Dessa vez a temporada teve 7 episódios, ao invés de 8, ali mais ou menos de 30 minutos. Eu acho que o ritmo da série se mantém, até mesmo o formato, né? No 4º episódio, mais ou menos, a gente vê um outro ponto da história, que é o Alan. Então isso se mantém da primeira temporada. E como eu falei, eu espero que tenha uma continuação e que a gente veja uma 3ª temporada. Eu espero que a Netflix renove e que a gente veja o futuro, né? Enfim, vemos a Nadia aí do futuro. Eu acho que seria muito, muito bacana. Tem um outro ponto também, que é aquele personagem que é um mendigo, né? Que se chama Cavalo. E eu tenho uma teoria que ele possa ser um viajante no tempo, porque é um personagem que ele sabe de muitas coisas, ele aparece em situações muito pontuais, como por exemplo, nessa temporada ele aparece para mostrar onde está o trem. Então talvez seja um personagem ali chave que responda muitas perguntas, e eu espero que isso seja explorado ali nessa 3ª temporada. Enfim, foi tudo isso que eu achei sobre a 2ª temporada de Boneca Russa. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês entenderam tudo da história, se vocês gostaram também, ou se vocês preferem a primeira temporada, por exemplo. Vamos conversar aqui embaixo. Deixa o like que vai me ajudar bastante e compartilha para geral que gosta desse tipo de conteúdo. Até a próxima, tchau!